Super N, primeiras notícias. Negócio e franquia. A riqueza do varejo brasileiro. As melhores práticas e tendências do setor. Apresentação, Rodrigo Campelo. A maioria das empresas fecham as portas antes de completar 5 anos. Do total de empresas ativas no país, 3.800.000, ou 37,7%, vão fechar as portas após o primeiro ano de operação. Se conseguirmos chegar ao segundo ano, os números aumentam ainda mais, ficam mais complicados. E vários podem ser os motivos. Em períodos desafiadores como os que temos vivido, muitos empresários perdem o foco e se descontrolam financeiramente, perdem a cabeça e acabam entrando em colapso. Parece brincadeira, mas é um assunto sério e precisa de atenção. E quem vai falar sobre isso com a gente hoje aqui, sobre a SNF, Síndrome de Novo Franqueado, é o nosso colunista Rodrigo Campelo. Bom dia, Campelo. Muito bom dia aos ouvintes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Xará. Thelma. Como vão as coisas? Tudo bem com você? Tudo bem. Sempre na última segunda-feira de cada mês, o Rodrigo Campelo com a gente ao vivo, ajudando você, ouvinte, que quer empreender, a ficar por dentro dos assuntos que envolvem o empreendedorismo. Fazer diferença. É isso. E a gente está precisando nesse contexto que vivemos, hein, Xará? Com certeza, viu? Ô, Rodrigo, mas chamou a atenção aqui, isso aqui, SNF, Síndrome de Novo Franqueado. Isso é uma doença mesmo? Poderia ser. Tem remédio? Tem remédio, mas poderia ser. O que acontece é que, normalmente, quando a gente se torna um franqueado, a gente vem cheio de expectativas. A gente vem com uma emoção, com uma vontade muito grande de fazer a diferença. E a gente esbarra em diversos desafios na rotina da operação. E aí a gente começa a entrar num sistema de colapso, de ciclo vicioso, vamos chamar assim. E é uma coisa que 90% dos franqueados passam. Porque existe um desequilíbrio entre vontades. Eu espero que a franqueadora faça mais por mim e eu acho que ela não faz. Por outro lado, a franqueadora acha que fez muito por você e você acha que não fez. Então, existe um descompasso de desejos. E aí é onde mora esse perigo da síndrome do novo franqueado. Campelo, e quais são os sintomas dessa, digamos, doença? Vamos lá. Primeiro sintoma é a falta de participação em projetos sociais da família. Ele começa a abandonar a família para poder se dedicar 100% ao projeto profissional. Acha que a vida vira monotema. Virou monotema, exatamente. O segundo passo é o fato dele não ter recurso e ter que trabalhar para tentar ganhar mais. Se você tem que trabalhar muito, tem alguma coisa errada. A gente não pode viver pelo trabalho. O trabalho, ele é uma parte da vida da gente, grande parte da vida da gente. É efêmero, né? E que tem um objetivo funcional, que é fazer você ficar feliz, ajudar a sua família. Ele tem uma série de situações que tem que ser tomadas, né? O trabalho é para prover, a sua vida. Exatamente. Para você ser feliz com ele. Teoricamente funciona que é uma delícia, lindo, maravilhoso. Mas quando a gente entra nesse momento de colapso, o franqueado ou o empresário, a gente fala de franqueado, mas isso com o empresário também acontece. Quando entra com o empresário, isso é uma curva bem complicada. Mas aí como escapar disso? Porque como você disse, o Campelo, na teoria é tudo muito bonito, mas realmente um pai de família tá lá com uma franquia nova, o cara tem várias contas para pagar, dívidas, o negócio não tá desenrolando, ele tá fazendo tudo isso que você já citou aí. Como é que ele vai mudar a cabeça dele em relação a isso? Qual é o tratamento para essa SNF, Síndrome de Novo Franqueado? É bom você ter falado isso, Delma, porque o que acontece? Existem algumas coisas que a gente faz como preventivo. Como preventivo, o franqueado que entra, ele precisa de um apoio. A franqueadora, ela tem um limite. Ela não vai ultrapassar aquele limite, porque aquilo é o que está programado e está contratado naquele serviço. Cabe ao franqueado chamar uma consultoria externa para que possa ajudá-lo naquelas deficiências, exatamente para evitar esse tipo de problema. O segundo problema é cabe uma repasse de operação. Quando ele está entrando em colapso, lembra que a gente falou há pouco tempo sobre repasse de operação. E repasse de operação significa fazer uma venda daquela operação, colocar dinheiro no bolso
com prejuízo ou não, mas o fato é sair daquele problema para começar uma nova etapa. Não adianta a gente ficar morrendo por uma coisa só. É preciso que a gente faça, criar essas etapas para que a gente possa superar e que a gente consiga, então, com isso, dar um novo ar para a vida da gente. A gente precisa de fato novo. Todo dia a gente precisa de ter alguma coisa nova para nos motivarmos a fazermos alguma coisa. Xará, você falou automaticamente das causas dessa doença, da síndrome do novo franqueado, mas nunca é demais a gente pensar aqui, até conjuntamente, que a chave para uma resolução desses problemas também é, número 1, planejamento, número 2, conhecimento daquilo que está se fazendo, né? E até nesse sentido, é que a gente fala aqui constantemente nesse tema das franquias, dos negócios, para aquele ouvinte que está nos acompanhando, para esse momento que a gente vive, em que muita gente pensa em empreender, até como uma alternativa real de vida, mas planejamento e conhecimento acho que são fundamentais, junto com cautela e caldo de galinha, como dizem por aí, né? Exatamente. Não faz mal a ninguém. Planejamento e conhecimento não faz mal a ninguém. Quanto mais a gente absorve, mais a gente tem condições de aplicar isso na nossa rotina do dia a dia, né? Como você mesmo disse, caldo de galinha não faz mal a ninguém. Conhecimento é a mesma coisa. A gente tem que fazer usar muito dessas atribuições, essas coisas, exatamente porque a gente não sabe quando a gente vai precisar. A gente passa uma vida inteira fazendo conhecimento para poder usar, às vezes, num pequeno estalo de momento. Então, temos que fazer esse tipo de coisa. Campelo, tem muita gente também que fica muito preso ao franqueador, que chama, no caso é o... O franqueador é o dono da marca. Isso, fica muito preso a isso. O franqueado é o que usa a marca. Mas que outro tipo de consultoria você indicaria para essas pessoas pegarem orientação, para não ficar bebendo só numa fonte? Então vamos lá. Quando a gente fala de consultoria, a gente está falando para empreendedores em geral. A pessoa que entra para o universo de empreendedorismo, ela passa pelos mesmos crivos, os mesmos problemas que um franqueado. A franquia, basicamente, a gente tem que levar em consideração que ela é um processo, ela é um organismo que ela tem processos muito bem definidos e que precisa da vontade, do desejo do franqueado de colocar em dia. Já o empreendedor que vai fazer isso via voo solo, ele vai precisar aprender muito, ele vai precisar testar mais, ele vai precisar fazer novos testes. Por que isso? Porque ele precisa usar de todo aquele conhecimento que ele teve para colocar isso em prática no negócio dele. Seja um salão de beleza, seja uma loteria, uma lotérica, seja uma loja de sapatos, seja qualquer empresa que você tenha para trabalhar. É importante que a gente entenda que a gente fala de franquia, as pessoas ficam muito pautadas pelas franquias grandes, de renome nacional. Mas hoje em dia o Brasil está entrando num modelo de franquias, de modelo de franquias de padronização. E isso é muito legal para o segmento, porque isso, o que acontece? A gente consegue fazer com que o mercado seja autossustentável. Ele consegue se multiplicar e fazer um sistema equilibrado de franquias. Isso é legal, isso é fundamental e é preciso que a gente valorize esse tipo de coisa. Muito bem. Rodrigo Campelo, sempre na última segunda-feira de cada mês ao vivo conosco aqui no Super N Primeiras Notícias e sempre ao longo do mês te dando dicas de negócio e franquia. Obrigado, um prazer tê-lo com a gente aqui mais uma vez, Xará. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês todas as segundas, quartas e nas últimas segunda-feira ao vivo. Prazer é nosso. Obrigada, Campelo. Um abraço.